Doutor Destino pode estar pintando na Marvel antes do esperado e, quem sabe, os Vingadores originais também podem voltar. Fala galera, que assiste o canal Luiz na área, eu tô aqui para comentar alguns rumores da Marvel, não só rumores, mas umas paradas que a Variety ou Deadline que soltou aí recentemente. Você, fã da Marvel, não pode esquecer do seu like embaixo, se inscreve no canal toda terça e quinta, vídeo da cultura pop é aqui, lembrando que amanhã, no máximo, vai ter o vídeo sobre o 5º episódio de Loki, então continua com a gente para você entender um pouco mais do que tá acontecendo na série e o que pode rolar no MCU. Beleza! Bom, vamos lá, tem um rumor bem antigo sobre Guerras Secretas. Desde que Guerras Secretas foi anunciado, ele é cercado de rumores, principalmente antes do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Por quê? Porque Guerras Secretas mistura diversas versões de vários universos diferentes nos quadrinhos. Tem o Homem-Aranha do Miles Morales, o Homem-Aranha do Peter Parker, entre outras diversas versões de heróis e vilões da Marvel. E é o que mais ou menos poderia acontecer nesse último filme aí dos Vingadores da saga do multiverso. Misturar diversas versões de personagens que a gente já viu, seja o Demolidor do Ben Affleck, o Homem-Aranha do Andrew Garfield e o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso teria pegado muita força depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, já que a gente viu as duas versões do super-herói que a gente não tinha visto no universo cinematográfico da Marvel, que são as versões do Tobey e do Andrew, já que a gente já tinha do Tom, e os outros vilões dos seus universos. Então assim, isso aumentou um pouco as questões de Guerras Secretas. É verdade. E desde que Guerras Secretas foi anunciado, vários rumores e especulações saíram sobre esse filme, de que trariam várias versões interpretadas aí por vários atores diferentes, dentre os atores que eu já citei, entre outras questões, como os três Quartetos Fantásticos que já tiveram, entre outros filmes. Eles poderiam voltar para esse futuro projeto para fazer uma homenagem, uma menção, principalmente às questões ali da Fox, que foi comprada recentemente pela Disney. Então, o Professor Xavier poderia voltar, as duas versões, tanto do James McAvoy quanto do Patrick Stewart, entre outros personagens que já circularam todo o universo da Marvel. Eles poderiam voltar nesse filme de Guerras Secretas, e não é diferente também dos Vingadores originais. Empolgante! Porque basicamente, desde que Guerras Secretas foi anunciado, é especulado de que os Vingadores que perderam a vida lá em Vingadores Ultimato, tanto o Tony Stark fazendo o estalo, quanto a Viúva Negra se sacrificando pela Joia da Alma, eles poderiam voltar agora para esse filme de Guerras Secretas. E foi mais ou menos o que esse site falou recentemente. É mesmo? Variety, além de falar sobre a crise que a Marvel tem vivido, porque não importa quanto tem de bilheteria, é evidente que a qualidade dos projetos da Marvel tem caído e, consequentemente, também as bilheterias, porque era super questionável se um filme da Marvel, por mais sucesso que fizesse, como foi Eternos, Shang-Chi, não tô falando que Shang-Chi é ruim, tá? Eu curti o filme, por exemplo. Entre outros filmes dessa fase 4 e fase 5, era especulado sobre a qualidade de ter decaído, o projeto em si ter decaído, e hoje em dia é especulado sobre a questão aí da Marvel ter chegado ao seu fim ou não. Então assim, esses projetos foram postos em dúvida, e agora, principalmente com essa fase 5, os projetos não se sabem mais nem se vão fazer uma bilheteria muito grande, e já é esperado, por exemplo, que The Marvels nem faça estudo também de bilheteria, seja um fracasso de bilheteria. Sério? Então assim, essa crise da Marvel teria levado a galera interna a começar a discutir sobre diversas questões. O Blade, por exemplo, estava com diversas ameaças aí, Marshall Ali queria sair do papel de Blade, e o Kevin Feige teve que contratar um novo roteirista para agradar o ator e ele permanecer como Blade, até porque seria uma perda absurda, um ator do calibre dele, né, sair de um projeto da Marvel, entre outras coisas. Tá bom. Uma dessas coisas é justamente também a polêmica de Jonathan Majors, mas a gente vai entrar um pouco pro final desse vídeo, porque eu quero comentar primeiro sobre essa questão aí do filme Guerras Secretas e o que ele pode trazer pro futuro da Marvel. Okay. A Variety, ela traz a memória de quem lê a matéria de que nos quadrinhos isso é muito comum, cara, reviver e pegar outras versões de personagens que já existiram. Homem-Aranha já passou diversas vezes, o próprio Homem de Ferro, entre outros inúmeros personagens, já aconteceu de ou reviver ou ter outras versões se conversando, e isso aconteceu também em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Foi lindo, cara. E em meio a isso, de acordo com as fontes do site que ela utilizou para fazer essa matéria, é que houve internamente discussões nos bastidores da Marvel por trazer
os Vingadores originais de volta no filme Guerras Secretas para fazer aquele sucesso astronômico que a gente viu nas 3 primeiras fases. É claro! É claro, isso incluiria o RDJ voltando para o seu papel de Homem de Ferro e a Scarlett Johansson voltando como Viúva Negra no último filme, no caso, dos Vingadores, que é o Vingadores Guerras Secretas. Isso pra mim é uma baita oportunidade de acontecer, porque o Guerras Secretas permite isso. Permite que você traga diversas versões de personagens e de diversas linhas do tempo. E assim como fez em Loki, por exemplo, que é o mesmo Loki daquela linha do tempo sagrada da Marvel, que trouxe uma variante, a gente também pode ver isso, quem sabe, com o Robert Downey Jr. e a Scarlett Johansson. E assim, o filme, obviamente, ele não tem que se basear ser só mero fanservice. Ele não tem que só botar os Vingadores originais novamente numa nova equipe para eles lutarem contra a ameaça do Kang, ou seja, qual ela for, que eu vou comentar mais pra frente isso também. Mas ele pode trazer esse fanservice e ao mesmo tempo resolver questões do multiverso em geral. Então assim, eu acho que é uma boa oportunidade para fazer esse fanservice, trazer mais a galera, trazer mais o público, já que de certa forma o público tem decaído com os futuros filmes, com os novos filmes que tem lançado, e assim, resolver, quem sabe, esse problema. Certamente que sim. Inclusive, eu também vi alguns criadores falando que um pouco desse problema é por conta do excesso de conteúdo. Eu discordo em partes. Eu não discordo que o problema é pelo excesso de conteúdo, mas é pelo excesso de conteúdo ruim, porque a gente viu diversos projetos aí pra Disney Plus, onde poucos foram marcantes, poucos foram bons. Eu me decepcionei muito, por exemplo, com Invasão Secreta. Era um projeto que eu esperava muito, porque é uma saga muito forte e boa nos quadrinhos, e na série foi uma bosta, porque ela se perde lá pro meio da série. Assim, entre outras inúmeras séries aí do UCM que lançaram pro serviço de streaming, que eles não souberam fazer, de certa forma, o que eles queriam com aquela série. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, na minha opinião, não é que o público enjoou da Marvel por conta de um excesso de conteúdo, mas por conta de um excesso de conteúdo que muitas das vezes era repetição do mais do mesmo. Era um filme, por exemplo, dividido em 6, 7 episódios, 9 episódios, que muitas vezes não funcionava, porque o meio do filme, que é o arco do desenvolvimento, era perdido ali em questão dos episódios, as coisas eram corridas. Invasão Secreta, como eu usei de exemplo, foi uma das coisas que custou mais caro pra Marvel, incluindo os filmes. E não foi boa, tá ligado? Então, assim, não é pelo excesso, mas pela repetição e pelo mais do mesmo em excesso, e os conteúdos não serem, assim, tão impactantes quanto eram antigamente, na minha opinião. E já outra questão que engloba o Vingadores Guerras Secretas é a decisão ou não por trocar ou não trocar o Jonathan Majors como o vilão central dessa nova saga no multiverso, por conta de tudo que tem acontecido com o ator. Vale salientar, o ator não foi julgado, o processo ainda está correndo e o ator ainda vai ser julgado. Então ele é inocente até que se prove o contrário. Eu não vou ser responsável aqui dizer e fazer acusações levianas contra o ator, porque eu não sei do proceder, eu não tenho as informações na minha mão, eu não sei o que de fato aconteceu. Isso cabe aos juízes que estão com o processo na mão. Então assim, eles podem muito bem julgar e condenar ou não condenar o ator pelo que ele está sendo acusado. Novamente, ele está sendo acusado, ele não foi incriminado, ele não foi sentenciado, ele está sendo acusado. Nesse frenesi que tem acontecido por conta das investigações sobre o ator, tem se levantado pauta nos bastidores de a troca ou a não troca, não só do ator, mas do personagem. O que tem se debatido nos bastidores da Marvel é que o Kang não vai ser mais o vilão da saga do multiverso, coisa que eu acho desperdício, e vai ser o Doutor Destino, já que é o mesmo vilão da saga nos quadrinhos, que ele se torna o Deus Destino. Eu já falei dessa saga aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima o mais explicado e o porquê de ser o Deus Destino, e você pode ir lá ver, mas se você, assim, continua aqui e depois você pula para esse vídeo aqui para você entender a questão da saga como um todo, porque eu vou comentar sobre essa troca ou não troca do ator, aqui no vídeo, no caso. Okay. Bom, devido às acusações, se for comprovado que o ator realmente cometeu esse crime, a Marvel estava pensando em não só tirar o ator e botar outro ator pro personagem do Kang, que na minha opinião era o melhor a se fazer, por conta aí da saga no multiverso, você pode botar diversas versões do mesmo personagem, você poderia muito bem mudar o ator e falar simplesmente que é uma versão mais malvada ainda do mesmo personagem, e você não estragaria tanto um personagem, não jogaria um personagem fora, como um outro personagem que é tão excelente quanto
que tem tanto potencial quanto que é o Doutor Destino. É a verdade. Porque se você põe o Kang como um capacho do Doutor Destino, para ele construir tudo, para só chegar ao Doutor Destino e dominar tudo e fazer ali o War World, o mundo de batalha, enfim, o mundo bélico, você gasta um personagem muito bom à toa, que é o Kang. E você também gasta outro personagem bom à toa, que é o Doutor Destino, porque ele pode ter sim um grande desenvolvimento e ser o próximo vilão de saga aí da Marvel. É verdade. Porque pra quem não conhece o Doutor Destino dos quadrinhos, só conhece pelo filme do Ian Gruffudd e o Chris Evans como Tocha Humana, o Ian Gruffudd é o ator que interpreta o Senhor Fantástico, ele não é aquilo só que foi visto nos filmes. Ele é muito mais do que aquilo. Ele é dono simplesmente de um país, ele tem poderes mágicos, místicos, poderes tecnológicos, porque ele também é um grande gênio. Então, assim, ele pode ser um vilão de uma saga futura. Por que não? Não sei. Então, assim, poderia sim não só trocar o personagem, mas eu acho um desperdício tanto quanto para o personagem do Kang, quanto para o personagem do Doutor Destino. Eu gostaria de vê-lo, assim, o Doutor Destino sendo realmente aproveitado mais fiel aos quadrinhos, como aquela personalidade toda que ele tem nos quadrinhos. Eu também. Mas e aí, o que você acha? Gostaria de ver os originais voltando para Guerras Secretas? Gostaria de ver o Kang sendo trocado pelo Destino? Troca o Jonathan Majors? Não troca? Deixa nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, fechado, até a próxima e tchau.